Tudo bem? Oi, Mauro, tudo bom? Bom dia. Obrigado Bom pelo dia, convite bom mais uma dia. vez. Desculpa, mil desculpas pelo atraso, Não, mas imagina, a essa questão gente da eleição em São Paulo está polarizando a esquerda, né? Impressionante, impressionante. e é mais divertido discutir eleição em São Paulo do que política econômica, tá Do certo? que Banco Então, Central. Mas vamos eu começar, sou o chato, né? vamos começar pelo Banco Central? Zero novidade, mas enfim, é sempre o fato, né? Galípolo indicado para o Banco Central, aplausos gerais do chamado mercado, da Faria Lima, que celebrou, né? Não sei se com champanhe à noite, mas durante o dia celebrou, levando a bolsa lá para cima. Elogios, né, de todos os principais bancos a ele, mas ao mesmo tempo, né? A Glaze deu uma entrevista ontem, deixa eu achar aqui, dizendo que não tem nada disso, não. Que ela vai continuar cobrando o Galípolo como cobrava o Campos Neto pelos juros, por juros mais baixos. Disse a Gleisi ontem, ela não tweetou isso, acho que ela não arriscaria fazer um tweet, mas falou de boca essa posição. Sobre juros, eu vou continuar sempre cobrando. Eu acho que não temos uma inflação que justifique a taxa de juros que temos hoje muito bem, que temos hoje no Brasil. Então, mas é evidente que ela já amaciou, né? No final da entrevista, diz: não, sobre o Galípolo subir a taxa, disse, ele terá que explicar muito bem, né? Uma condescendência que, claro, ela não teria com o Campos Neto. De qualquer maneira, muda também a posição de Lula, né, Clias? Que é, Lula não vai poder mais ficar caceteando o presidente do Banco Central, né? Que afinal quem botou lá foi ele, né? Como é que você vê esse cenário da indicação do Galípolo? Então, eu acho que a gente tem vários aspectos, né, Mauro, para conversar sobre. Meu óculos está meio torto aqui. Sobre essa nomeação. Quer dizer, primeiro, é o que você diz, quer dizer, não tem muita novidade, né? Quer dizer, havia muita especulação que talvez o Lula pudesse eventualmente indicar alguém mais comprometido com aquilo que teria sido, né, as intenções iniciais do programa dele em 2022, né? Ele dizia, lembra, eu quero fazer 40 anos em 4, quero fazer mais e melhor do que nos 2 primeiros mandatos. A gente já está avançando rumo ao final, né, da metade do terceiro e muito pouco efetivamente foi feito a esse respeito, né? Quer dizer, ainda que tenha, né, uma melhoria do ponto de vista da recuperação da massa salarial, redução do desemprego, etc., mas do ponto de vista de mudanças efetivas na política econômica, a gente não viu praticamente nada, né? Então, quando o Lula se antecipa, né, quer dizer, e escolhe o nome do Galípolo, quer dizer, é uma sinalização muito clara para o mercado financeiro. Veja, quem é o Galípolo? Ele chegou para o governo para ser o segundo homem do Haddad, né? Então, em 1º de janeiro de 2023, ele passou a ser o secretário executivo do Ministério da Fazenda. É um cargo muito importante. Agora, 7 meses depois, em julho de 23 mesmo, ele sai, né, daquele cargo e vai assumir a diretoria de política monetária do Banco Central, que é a segunda diretoria mais importante depois do presidente, né? E era a ideia, então, de que, vamos dizer, o Lula finalmente estava conseguindo colocar pessoas, né, da sua confiança, porque tinha aquela herança bolsonarista, né, que os caras fizeram o golpe, né, da independência quase do Banco Central, e o Lula começou o governo dele com 9 bolsonaristas no comando do banco. Depois foi colocando. Agora, o que o Galípolo fez como diretor de política monetária e como membro do Copom, né, porque são condições que vêm junto, durante esse 1 ano e 1 mês, mais ou menos, que ele está na diretoria do banco? Ele participou de 9 reuniões do Copom. Né? O Copom tem reuniões periódicas a cada 45 dias. Não tinha essa conta, 9. não. 9, exatamente. Bom, e o que aconteceu? Em todas elas, com exceção de uma, que foi alguns meses atrás, em março, ele votou sempre com a maioria liderada pelo Roberto Campos Neto. Então, se você vai olhar todas as atas, todos os comunicados, em nenhum momento apareceu alguma diferença no que se refere a patamar da Selic, tendência de... Não,
Teve um momento, todo mundo vai se lembrar, o Banco Central, o Copom, estava diminuindo a Selic paulatinamente, 0,5% em cada reunião. Chegou numa delas, o Roberto Campos Neto falou, não, peraí, aí também é demais, vamos baixar só 0,25 dessa vez. E naquele momento, então, o Galípolo e os outros 3 indicados pelo Lula, porque ele já indicou 4, né, de 9, em 5 do governo anterior e 4 de agora, naquele momento, então, eles expressaram essa diferença. Mas é uma coisa cosmética, marginal, muito pouco importante. Tá certo? Quer dizer, então, essa é uma das razões, quer dizer, do meu ponto de vista, que explicam, por exemplo, o que você comentou. Ontem a Bolsa bateu seu recorde histórico. Histórico. Nunca antes na história deste país. Para quê? Para comemorar que, felizmente o Lula não vai indicar ninguém que seja com perfil mais heterodoxo, mais progressista, mais desenvolvimentista. Nos livramos de um Paulo Nogueira Batista, de um Pockmann, de um André Lara Rezende. Livramos-nos desses comunistas, né? Para usar a expressão do Marçal, que não está muito diferente da expressão desse cara dos bancos também. Eles também acham toda essa turma aí comunista, assim como o Marçal acha o Nunes comunista. Para eles tudo que não reza a cartilha direitinho é comunista, né? Então, exatamente. Agora, do ponto de vista político, quer dizer, é óbvio que a gente não pode dizer que Galípolo é igual a Roberto Campos Neto. Não é, quer dizer, eles têm origem políticas diferentes. Um foi indicado pelo governo Bolsonaro, o outro foi indicado pelo governo Lula, etc. Agora, a parte disso, né, quer dizer, da história pessoal, por exemplo, do Galípolo, do que ele já falou, do que ele escreveu, tá certo? A gente tem que saber o seguinte: cenários futuros, né? Quer dizer, se tudo der certo, esse cara vai passar a ser presidente do Banco Central no dia 1º de janeiro de 2025. Nós estamos, então, com 4 meses, né? Eu confesso que não entendi muito por que o Lula se antecipou tanto, né, numa indicação, porque pode acontecer tudo nesses 4 meses, né? Mas, enfim, ele resolveu fazer um agrado, talvez, né, ao mercado financeiro, e fez essa indicação. A partir de 1º de janeiro de 2025, qual vai ser o programa de Galípolo para o Banco Central? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Se eu fosse senador, eu ia fazer essa pergunta quando ele fosse sabatinado lá no Senado. Porque, veja, Banco Central não é apenas Selic. Quer dizer, eu acho que a Gleisi, a presidente do BT, tem razão quando ela diz, não, vamos cobrar, né, a redução da taxa de juros, vamos falar depois sobre isso um pouco, mas Banco Central é muito mais do que isso. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, o que o Galípolo vai fazer de diferente do que o Roberto Campos Neto fazia em termos da política cambial. Isso é atribuição do Banco Central também, né? Quer dizer, então essa coisa, vamos deixar a taxa de câmbio do real com o dólar ou com as outras divisas oscilar, né, como eles gostam de encher a boca para dizer, sujeito às livres forças de mercado, oferta e demanda para decidir, como se fosse o preço da batatinha no final da feira. Não é assim, né? Quer dizer, quem opera no mercado cambial no Brasil são mastodontes do sistema bancário e financeiro. São os grandes bancos, são as grandes tradings, né? Como são chamadas essas empresas que fazem importação, exportação, etc. Então não tem esse negócio de livre força e de mercado. É jogo muito pesado e muito baseado na especulação do curto prazo, da chantagem política contra o governo. Você percebe? Eles usam o câmbio para isso. Então, eu quero saber, ele vai usar a política cambial para intervir e não permitir esse tipo de continuidade? O Brasil tem 370 bilhões de reservas, poderia usar em alguns momentos. Dá para fazer as chamadas, não vamos falar sobre isso, operações de swap cambial, são títulos, né, que permitem conter essa avalanche especulativa em alguns momentos. Gostaria de saber o que o Galípolo vai fazer com um tema fundamental, que são os chamados spreads bancários. O que é spread? A gente tem essa mania sempre de trazer do inglês, né, Mauro? Spread, então, é a diferença que os bancos cobram quando a gente vai colocar o nosso suado dinheirinho lá para render, né, um pouquinho de juros numa aplicação, e o que ele cobra se no dia seguinte a gente vai lá pedir dinheiro emprestado para alguma operação. Então,
Veja, a operação mais conhecida, que é o rotativo do cartão de crédito, os bancos cobram 450% ao ano, Mauro. E eles remuneram a gente ali na base de 11, 12, olha lá, um pouquinho mais do que a Selic. Percebe? Essa é uma atribuição do Banco Central, ele é o órgão regulador e fiscalizador do sistema financeiro. Ele tem que dizer, olha, tem limites éticos, civilizatórios, o que seja para esse spread, as tarifas bancárias enormes no Brasil, né? Já que esse povo gosta tanto dos Estados Unidos como referência, eu digo, vamos copiar o limite dos spreads que os bancos norte-americanos cobram lá, ou que os bancos europeus são obrigados a cobrar, porque o Banco Central Europeu não deixa essa liberdade toda. Você percebe? Eu quero saber o que o Galípolo vai fazer de diferente do Roberto Campos Neto para estimular uma coisa que é uma tendência no mundo, que são as instituições de cooperativismo de crédito. Você percebe? Você pega áreas do movimento social, movimento sindical, etc., e estimula fazer cooperativas de crédito para não depender de grandes corporações privadas. Enfim, a lista é grande. Então, eu, infelizmente, acho que não vai haver muita diferença do que foi a gestão anterior. Entende? O que está sendo essa gestão do Roberto Campos Neto. Quer dizer, o governo Lula, no seu terceiro mandato, precisa de mudanças estruturais na política do Banco Central. E, infelizmente, isso não vai acontecer. Devolvo a bola aí. Não, eu acho que tem mais uma questão, né, Paulo? E eu chamaria atenção. Vamos usar uma expressão, talvez, eu não sei exatamente a origem da expressão, pode até ser preconceituosa, mas aquilo ali é, como se dizia no passado, a casa da mãe Joana. Uma das funções cruciais do Banco Central é fiscalizar, é regular, é investigar, é acompanhar a atividade bancária no Brasil. Não faz isso, é o clubinho. Então, assim, ontem, Paulo, fiquei chocado. Essa fraude, 2 bancos digitais, 7,5 bilhões de reais, passou por dentro do sistema financeiro brasileiro. E ninguém viu 7,5 bilhões de reais, Paulo. É uma piada. Não existe fiscalização dos bancos. Aquilo lá é um clubinho deles, né? Então, essa seria uma outra questão também, né? Começar a fiscalizar para valer. Eu acho que o mundo cai na hora que começarem a fiscalizar para valer os bancos. Mas que é a função do Banco Central, né? Não, com toda certeza, você tem toda a razão nisso. Quer dizer, o Banco Central, de alguma maneira, ele se assemelha, né? Quer dizer, ou deveria se assemelhar do ponto de vista das suas missões, né? Às agências reguladoras, né? Quer dizer, você pega um setor, um ramo, um mercado que é com bastante oligopolizado, quer dizer, são poucas instituições e empresas que oferecem serviço, oferece para o conjunto da população, em tese, né? Quer dizer, então você tem aquilo que na teoria se chama de assimetria de poder, assimetria de informação, né? Quer dizer, poucos e enormes contra milhões pulverizados. Então, isso vale na energia elétrica, na ANEEL, vale na telefonia, telecomunicações, Anatel, etc. O Banco Central passa também por aquilo que os estudiosos chamam de o fenômeno da captura, que é uma coisa que é estudada e infelizmente acontece. Quer dizer, as agências, as direções das agências reguladoras, elas tendem a ser capturadas pelos interesses das empresas que elas deveriam, por natureza, controlar. Você percebe? Quer dizer, então a direção veste a camisa dos interesses, por exemplo, das empresas de telefonia, de energia elétrica, e no caso dos bancos. E não faz praticamente nada, ou faz muito pouco, tá certo? Para defender o interesse de agora 212 milhões, que são, né, o nosso censo da população, porque o nível de bancarização, de financiarização é enorme, todo mundo tem alguma vinculação com o sistema bancário, o sistema financeiro, e o Banco Central não faz nada no sentido de defender os interesses dos mais desprotegidos nessa relação, né, com poderosíssimos que são os grandes bancos privados, e também os grandes bancos públicos, que deveriam, ao contrário do que acontece, desenvolver a sua função de instituição pública.
Aí vamos dizer, tudo bem, a responsabilidade não é Banco Central, a responsabilidade é do governo e do Ministério da Fazenda de falar, olha, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, que são os bancos comerciais, né, fora o BNDES, mas esses bancos as pessoas têm conta, têm agência, etc., tem que cumprir missão pública e não precisa dar lucros bilionários para os seus acionistas, tá certo? Paulo, mudando de assunto, você publicou um artigo que me impactou demais. Em geral, seus artigos me impactam muito, mas esse especial porque ele saiu fora do esperado dos seus artigos semanais e, em geral, sobre os temas da política econômica e, especialmente, desse universo aí da análise do financismo, né? Você publicou no site, no portal Outras Palavras, um dos melhores do Brasil, né? Um repositório de grandes artigos, né? Muito interessante. É um portal diferente, que não tem um noticiário, né? Que não é que nem o da Fórum, que tem artigos, mas também tem noticiário. Ele só tem artigos. E achei muito curioso, tem uma sinergia com o que a gente vinha falando aqui sobre os incêndios e sobre essa nuvem de fumaça que cobriu e ainda cobre parte expressiva do país. Economia da destruição é o nome do seu artigo. Há várias hipóteses sobre a origem dos incêndios que assolam o país, mas é inegável que eles são a faceta extremada do Brasil das commodities, devastação do meio ambiente e desindustrialização da nossa estrutura produtiva. Explica para nós, Paulo, por favor. Então, Mauro, para quem está nos assistindo aqui, né, todas e todos, eu, como Mauro, a gente mora aqui em Brasília, no Distrito Federal, né? E no final da semana passada, a coisa ficou assustadora, né, Mauro? Quer dizer, o céu começou a ficar escuro, preto, a gente respirando aquele ar irrespirável, etc. E depois eu comecei a perceber que não era só a Brasília que estava assim, esse negócio estava acontecendo em São Paulo, em Minas, em Goiás. E à medida que as informações foram sendo passadas, quer dizer, eu falei, não, olha, isso aí a gente tem que começar, além de lutar politicamente, denunciar, etc., quer dizer, compreender, porque o que está acontecendo, tá certo? E aí eu tento justamente no artigo, quer dizer, mostrar, olha, você tem basicamente duas fontes, vamos dizer, para explicar o que o Brasil, né, atravessou, aqui em Brasília, pelo menos, felizmente, hoje o dia amanheceu mais claro, né, os ventos parecem que estão levando, né, a fumaça para fora, está se dissipando, mas enfim, você teve um fenômeno que é já conhecido nosso, né, de décadas, que é a tentativa da expansão ilegal e criminosa das áreas para o agronegócio, né, aí fala basicamente de centro-oeste, norte, a região da Amazônia, aqui do Cerrado, do Pantanal, né, e isso, então, recorrentemente você tem, então, incêndios, queimadas para abrir pasto, depois para abrir, como é que se diz, a entrada da soja e outras plantações para exportação, tá certo? Mas você teve também, quer dizer, no interior do estado de São Paulo, de Minas e algumas áreas do Sudeste, incêndios criminosos, tá certo? Em áreas que são já tradicionalmente consolidadas de, por exemplo, cana-de-açúcar, né? E não foi novidade, esse é que é o ponto, né? Quer dizer, aí as entidades empresariais da área da cana, do açúcar, do álcool, dizem, não, mas isso é uma tradição histórica, secular, e realmente, né, há séculos que a cana, quer dizer, na hora que você colhe a safra, o pessoal tem essa mania, ou essa prática, sei lá, de queimar, né, com a ideia de que isso vai fortalecer, vamos dizer, as cinzas e o resto da cultura queimada, contribuindo como adubo para o solo para uma nova. Só que quem é estudioso do assunto mostra que isso acaba com o solo, acaba com a fauna, acaba com os riscos de infiltração, inclusive dessas substâncias para o lençol freático, etc. Mas o que aconteceu? Quer dizer, teve alguma confluência, né, nessas semanas, tá certo? Que esse conjunto dessas atividades acabou levando a uma situação dramática, tá certo?
convocando reunião ministerial, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, se pronunciando, mobilizando, o presidente Lula também preocupado com a matéria, etc. Mas por quê? Porque isso é a economia da destruição, como eu dizia no meu artigo. Você percebe? Quer dizer, a ideia de que você não tem nenhum compromisso com nenhum projeto de futuro do país, você não tem nenhum compromisso com qualquer perspectiva de uma elevação da qualidade de vida da grande maioria da população, você não tem preocupação com o meio ambiente, com o ar, com as águas, com o sol, com nada. A única preocupação é o lucro imediato e contando com o quê? Com a impunidade, porque historicamente sempre houve conivência. Em momentos em que, vamos dizer, essa conivência se torna declaradamente criminosa e cúmplice. Né? E eu lembro no artigo, quer dizer, todo mundo que está nos assistindo deve se lembrar, no primeiro ano do Bolsonaro, 2019, os caras do agronegócio e da bandidagem toda que estava em torno do governo resolveram comemorar, com muitas aspas, o Dia do Fogo, o que é uma loucura, né? Quer dizer, então, entre 10 e 11 de agosto, alguém inventou que isso é o Dia do Fogo, e eles colocaram fogo no Brasil inteiro, Mauro, com um governo que estimulava, o Bolsonaro estimulava tudo que era atividade criminosa, ele estimulava a invasão de terra indígena, estimulava a invasão de quilombola, estimulava garimpo ilegal na Amazônia, estimulava exportação ilegal de madeiras nobres nas florestas, estimulava queimadas, né, criminosas dos biomas naturais para ampliar as áreas, né, do agronegócio, seja na plantação, seja no gado, né? E ele dizia que não havia desmatamento, ele demitiu, né, o presidente do INPE, vocês se lembram, num certo momento, porque ele resolveu divulgar, como era sua obrigação, que o desmatamento estava crescendo muito, etc. Então, a economia da destruição é isso, quer dizer, ou o Brasil, né, faz um pacto no sentido amplo da palavra de um consenso nacional de que é preciso dar um basta a essa continuidade, ou então a coisa vai ficar, a gente sempre vai discutindo índices, né? Então é verdade, quer dizer, o índice do desmatamento diminuiu desde a chegada do Lula agora no terceiro mandato, mas a gente ainda está muito longe, quer dizer, de estabelecer patamares que sejam minimamente civilizatórios. O Paulo, eu acho que tem uma questão aí que é, de fato, estrutural, né? Porque você vê, os números do INPE mostram que, durante o governo Lula, do primeiro ano, em tese, o primeiro ano seria um primeiro ano ainda de estar remontando as estruturas depois da destruição e tal. Então, está arrumando a casa, né? 2023. Então, o esperado seria mais queimadas, porque a coisa estava sendo estruturada em 2023, menos em 2024. Aconteceu o contrário. Houve um aumento de 78%, não é brincadeira, 78% das queimadas no Brasil, de 2023 para 2024, ou seja, já avançando a caminho da metade do governo Lula. O que me indica o seguinte, não é meramente uma questão, mas apesar de achar que isso é relevante, né, de um governo de conotação fascista, que quer. Não, é o modelo. É um modelo agroexportador e que, vamos combinar, não teve mudança nenhuma no governo Lula. É o mesmo modelo que de sempre. Né? É gado, milho, soja, cana, para alimentar chinês e europeu baratinho, né? E enriquecer o agronegócio, porque essa é uma outra característica desse modelo, né, Paulo? Você alimenta, o Brasil vira um fazendão do mundo, né? Alimenta baratinho chinês, francês, italiano, quem quer que seja, australiano, eventualmente, né? E você acaba com os rios, acaba com as florestas, desmata e vai transformando o Brasil no deserto. E, ao mesmo tempo, aqui internamente, não tem renda para a população. O dinheiro fica todo só para aquele 0,1%. Essa coisa que é uma característica do agronegócio, né? Que vantagem Maria leva, como dizia também um ditado antigo, né? Qual a vantagem que tem para o povo brasileiro esse modelo?
Então, tem pouquíssimas vantagens, né, Mauro? Você apontou, né, uma contradição que é fundamental. E eu faria, quer dizer, uma comparação, uma relação com aquilo que a gente estava discutindo antes da política econômica, entende? Quer dizer, mudou o governo, é óbvio, é um governo progressista, etc. Mas do ponto de vista da essência da política econômica, não teve muita alteração, tá certo? Do período anterior para o momento atual. Você teve um pouco de distribuição de renda, o Lula bateu o pé na coisa do salário mínimo, etc. Agora, a política fiscal, a austeridade, você percebe? Quer dizer, ela se mantém e os níveis, vamos dizer assim, de desigualdade, eles também se mantêm. Quer dizer, se por um lado você reduziu a miséria e a pobreza extrema, por outro lado, a coisa cresceu tanto no topo que os índices de desigualdade, né, de alguma maneira, eles não foram tão reduzidos assim. No caso do modelo do agronegócio, é mais ou menos a mesma coisa. Né? Quer dizer, o Brasil está tão dependente nesse modelo, tá certo? Da atividade exportadora, seja de minérios, né? Pela Vale, que foi privatizada a preço de banana, enfim, outros minérios que estão sendo descobertos, o próprio petróleo da Petrobras, e essas atividades, né, do agronegócio, basicamente que você falou, né, cana, soja e as carnes, né, o Brasil ainda é o maior exportador de carnes do mundo, mas sem fazer com que esse processo tenha ganhos para o país e para a maioria da população. Né? Quer dizer, então, você pode dizer, não, tem uma potencialidade, tá certo, mas não é para se eternizar nessa condição, como eu chamo, de neocolonial Sim. da divisão internacional do trabalho. Você percebe? Quer dizer, o Brasil está gostando, entre aspas, né, de ficar especializado em exportar produtos de baixíssimo valor agregado. Isso se combina com o quê? Com o processo também que houve de desindustrialização nesse período. A gente importa produtos de alto valor agregado, então são bens industriais, etc., basicamente dos países para quem a gente exporta, tá certo? Os bens, né, os produtos de baixo valor, e internamente, sobretudo, você não tem um planejamento, um projeto, um programa de governo de país para fazer com que esse período ele seja, vamos dizer, provisório e que você tenha a capacidade de retornar à industrialização, etc., por um lado, né, para manter, vamos dizer, renda e valor dentro do país, mas principalmente que esse modelo seja distribuidor de renda e redutor das desigualdades. Porque esse mesmo agronegócio, como você disse, que polui, que mata, que destrói, que compromete, né, a água, solo, ar e subsolo e o meio ambiente, ele é pouquíssimo gerador de mão de obra, exigente de mão de obra. Sim. Ele não é totalmente mecanizado, você anda por esse Brasil afora, nas regiões do agronegócio, você quase não vê trabalhadores, você vê máquinas, entende? Então, distribui pouca renda, compromete o futuro, acaba com o presente, e esse pessoal não paga um centavo de imposto, isso é que é o pior. Me parece o seguinte, o governo Lula, vamos combinar, né, Paulo? Vamos falar a verdade. A tal da nova política industrial lançada pelo governo Lula em 2023 não saiu do papel. Então, o governo Lula não tem, neste momento, uma aliança estratégica com o setor industrial. Não tem. Não existe. Ela não está. Pode vir a ter ainda, mas nesse início de governo não existe. Então, a aliança estratégica do ponto de vista econômico no país é com o agronegócio, com o setor mineral e com o setor financeiro. Está visto aí, né? A relação do Haddad com o setor financeiro. Os três setores não empregam mão de obra, praticamente não empregam mão de obra, nem o mineral, nem o financeiro, nem o agronegócio. E os três setores não são, ao contrário, por exemplo, da indústria, ou mesmo do setor terciário, do setor de serviços, por não serem empregadores de mão de obra também, não são distribuidores de renda, ao contrário, são mega concentradores de renda. Né? E aí você vai ter esse paradoxo. Saiu esse relatório do Observatório da Desigualdade no Brasil, né? Achei bem interessante, mostrando uma queda
da pobreza extrema, né, uma queda dos mais pobres do país. Então, tem lá região por região, mas no Brasil caiu o percentual de pessoas em extrema pobreza, caiu de 2,8 para 1,7, né, graças a programas como... também mais um paradoxo, né? Um dos programas que contribui para isso é o BPC. Aí o governo está detonando o BPC. Né? É um negócio meio paradoxal. Mas então a gente tem uma queda na extrema pobreza por conta, basicamente, Paulo, vamos falar sério, dos programas filantrópicos, né? Programas beneficentes do governo, né? O Bolsa Família, o BPC, que não são... Por que são filantrópicos? Porque não muda com a estrutura. Não muda com a estrutura do país. E aí, esta mesma pesquisa, olha aqui o que ela mostra, que a concentração de renda, que é o que mudaria a estrutura do país, só aumenta. Continuou de 2022 para 2023, a concentração de renda aumentou no Brasil. Incrível, né? Seria de esperar o contrário no governo Lula. Não, está aumentando. Em 2022, a concentração de renda, ou seja, aquele 1% mais rico do país tinha 30,8% da renda nacional. Agora, em 2024... em 2023, desculpa, de 2022, governo Bolsonaro para 2023, governo Lula subiu para 31,2. Acho muito interessante que a tendência, e aí não é esse estudo do Observatório de Desigualdade, isso aqui é um estudo feito pela consultoria Tendências, com base, né, Tendência, consultoria Tendências. Mas eu sou da Nóbrega, isso aí não pode ser acusado de ser progressista, né? Exatamente, e que ele teria muito, essa consultoria teria interesse em escamotear isso, esconder, né? Mas não. Eles fizeram um estudo que, mantidas as dinâmicas da política econômica atual, eles fizeram uma projeção sobre a variação média do ganho de cada um dos segmentos. Classe A é acima de R$24 mil de rendimento familiar, classe B, classe C, e aí o povão lá atrás é classe D, né, a grande massa do povo brasileiro. Então, olha só, eles fizeram uma projeção de 2024 a 2028. Entre 2024 a 2028, a renda da classe, a apropriação da renda nacional pela classe A vai crescer 3,9%. Classe B, 3,5%. Classe C, 2,5%. Olha lá, classe D e E, 1,5%. A renda da classe A vai crescer mais do que o dobro. Ou seja, a desigualdade, que o presidente Lula dizia que era o tema central do governo dele, só vai aumentar. Não, com certeza, Mauro. E esses dados que você apresenta, é importante para a gente fazer uma pontuação dessa nossa conversa, tá certo? Quer dizer, uma coisa é super importante, fundamental e está sendo implementada, e como já foi implementada pela primeira vez lá em 2003, quando o Lula assumiu seu primeiro mandato, é combater realmente a extrema pobreza, a miséria, a fome, né? Isso é fundamental, tá certo? Quer dizer, e o país é um país com uma tradição tão colonial, patrimonialista, etc., que a gente, de alguma maneira, quer dizer, não a gente, as elites acabavam naturalizando, né, a situação desse tipo de penúria, como está hoje, né, gente morando na rua, gente acampando nas estradas, né, sem poder ter acesso à terra, enfim, o Brasil exportando, né, volumes mastodônticos, né, de commodities ligadas à agricultura, comestíveis de alguma maneira, e a sua população passando fome, etc. Isso é fundamental. Agora, o segundo momento que vem junto com esse, na verdade, é outro aspecto, é o que você chama a questão da desigualdade. Porque o fato de você acabar, fundamental, acabar com a miséria, tirar as pessoas da situação de rua, de fome, etc., é muito importante. Mas a gente vive numa sociedade. Quer dizer, existem classes sociais, grupos, etc., e o diferencial entre os que estão lá no topo e os que estão lá embaixo é necessário uma trajetória de redução. Então, o que aconteceu, por exemplo, nos primeiros anos do Lula, lá em 2003 a 2010?
você tinha aquilo que a gente chamava da política do ganha-ganha, né? Quer dizer, o país cresceu bastante, a renda nacional cresceu, o produto, etc. Então, você conseguia atender minimamente os de baixo da pirâmide, mas os de cima estavam ganhando muito mais, tá certo? Ao contrário, acontece alguma coisa semelhante agora, quer dizer, essa perspectiva diz, olha, se mantiver essa política econômica de agora, com as políticas sociais, etc., em 2028, apesar da redução da miséria e da pobreza, a concentração de renda vai aumentar, a desigualdade vai aumentar. E esse é um fenômeno em que você precisa urgente o quê? A intervenção do Estado com políticas públicas. Por exemplo, com uma reforma tributária que tribute os andar de cima, como alguns chamam, né? Quer dizer, o topo da pirâmide, o 1%, 0,1%, que não parte praticamente nada de imposto, porque a gente não tem imposto sobre propriedade, a gente não tem imposto sobre patrimônio, não tem uma taxação adequada das elevadíssimas rendas, né? Tem gente que ganha 100 mil, 200 mil por mês, e ele é considerado, entre aspas, tão rico quanto o cara que ganha 7 mil. A alíquota do imposto de renda é a mesma, 27,5%. Quando os Estados Unidos e Europa sobe 42%, 45%, 50%, dependendo desse nível de renda das pessoas. Você tem o escândalo que continua, Mauro, desde 2003. Isenção de lucros e dividendos. E são somas bilionárias. E o governo, então, diz o que? Não, vamos cumprir a meta de zerar o déficit primário, porque nós somos pela austeridade, pela responsabilidade fiscal, e vai pegar o quê? Os beneficiários do benefício de prestação continuada, as aposentadorias e pensões do INSS, o auxílio-doença. Isso é uma loucura, entende? Quer dizer, isso deveria fazer parte do dia a dia de um governo, evitar irregularidades e fraudes, mas não penalizar esses setores para obter resultado fiscal. Quer resultado fiscal? Vai naquilo que é uma das maiores gastanças do orçamento. Vai sair amanhã, provavelmente, mais o dado com o novo mês, mas até o mês passado, o Banco Central aponta, o governo pagou 786 bilhões, 786 bilhões em um ano a título de juros da dívida pública. E o governo quer dizer que é responsável fiscalmente? Então vai atrás dos idosos, dos deficientes, das pessoas portadoras de necessidades que recebem uma fortuna de um salário mínimo por mês, Mauro. Para uma família que tem 4 pessoas e um salário, porque a renda per capita da família tem que ser 1/4 de salário mínimo. Não pode, entendeu? Quer dizer, por isso que se diz, é necessário uma mudança. Na política econômica, a gente ainda não viu essa mudança. Na política do agronegócio, a gente também não viu uma mudança. E agora, a nomeação do Galípolo para a política monetária, estrito sensu, eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai ter que esperar para ver algum tipo de mudança, entende? Paulo Clias, fundamental, sempre aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Boa sexta-feira, bom fim de semana para ti, sem fumaça. Sem fumaça. Um abraço para você, beijos e abraços para todas e todos da comunidade. Até amanhã. Até amanhã, não. Até a semana que vem. Tchau.